pastor Renato? Boa tarde aos nossos amigos internautas. Nós estamos aqui pela segunda vez nesse estúdio e segunda parte, do estudo sobre o nome do Criador. Essa tarde nós pretendemos trazer mais informações aos nossos internautas e aqueles que são também ouvintes e que gostam do Feira TV, que traz não só jornalismo de qualidade, mas também curiosidades, E essa realmente podemos dizer que é uma palestra muito importante, porque o mundo está sob uma das maiores mentiras da humanidade. Estão enganados sobre o nome do Eterno e do seu Messias enviado. Boa tarde, professor Elson. Boa tarde a todos, boa tarde a cada internauta que está interagindo conosco através do Feira TV. Pela segunda vez estamos aqui nos estúdios para tratarmos este assunto que é muito importante, é de suma importância. Foi tratado na semana próxima passada e ainda ficou algumas coisas no ar, ficou ainda algumas dúvidas, ficaram ainda algumas declarações para serem ditas, serem ditas após, e essas declarações vamos fazer um esforço para que essas últimas declarações ou essas últimas dúvidas venham ser tiradas nesta tarde de domingo. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos tocar aí, ver o que ficou de fora do assunto passado e vamos tentar trazer mais luz ao conhecimento que foi ocultado durante muitos e muitos anos. É isso aí, professor Elson. Agora, o que nós estamos querendo saber é a diferença entre Yahweh, Jesus Cristo de Nazaré, e o Yahweh HaMashiach. A pergunta que o amado está fazendo, na verdade, ela é muito interessante, porque ele está falando concernente à diferença. Existe diferença de vários fatores, diferença dos nomes, diferença também de batizar, do nome verdadeiro do Messias ter sido ocupado. Vamos usar até o termo mais apropriado, pelo impostor, porque se você é o dono de uma casa e uma pessoa vem e toma o seu lugar sem a sua permissão, então você, na verdade, você não está ali com legalidade, você passa a ser tido como um impostor. Na verdade, durante séculos, como o professor Renato Freitas já acabou de comentar, na sua saudação, na sua introdução, durante séculos e séculos, a humanidade foi mergulhada na mão. Eu acredito que essa foi a maior mentira patrocinada por alguém. Porque essa mentira, na verdade, ela não é só patrocinada por Roma, essa mentira é patrocinada por todos os veículos que se tem disponibilidade hoje no mundo. A mídia dá apoio a essa mentira, as igrejas protestantes em si também, por inocência, dá apoio a essa mentira, embora que muitos líderes não saibam dessa verdade. A igreja protestante no tempo de Martim Lutero. De Lutero para cá, porque na verdade o nome do Messias, por ser um nome algodim, porque ele nunca foi grego. Esse é o problema maior, porque as escrituras foram traduzidas para o grego, embora não por um mandato do Eterno, mas simplesmente por o helenismo de Alexandre o Magno, que acharam por bem fazer essas traduções. E dentro dessa tradução também houve tradução de nomes que não era para serem sido feita. Então, por exemplo, pegaram o nome do Messias, que é um nome hebraico, traduziram para o grego, traduziram o Yeshua, ou Yahushua, no caso, para o grego, e chegou no grego como Yeshua, e depois da tradução para o latim, chegou aqui como o conhecido Jesus romano. Na verdade, não é só diferença nos nomes, há diferenças também na pessoa. Então eu quero aproveitar e passar uma parte para o professor Renato Freitas, que nesta área aí, ele é mais aprofundado, é mais abalizado, e tenho por certo que ele vai fazer uma junção melhor nessa questão da transliteração do nome do hebraico, da língua Yahudim para a língua grega. E aí
se tem teremos uma resposta mais satisfatória vinda do professor Renato Freitas, que tem um conhecimento de hebraico mais aprofundado. Mais uma vez, boa tarde, professor Renato. Então, pelo que nos consta com as afirmações do professor Elcio, nos resta saber que está aí havendo a apresentação de duas pessoas, ou seja, o erro não está só no nome Jesus. Esse Jesus que nós conhecemos é o Jesus romano, não é? E nós estamos querendo saber a verdade entre esse Jesus que vocês, professores, estão afirmando que é filho de Zeus, não é? Para o Messias, que é filho do Eterno. Professor Renato, Deus está com oportunidade para poder expressar o seu conhecimento, o seu estudo concernente a essa coisa que está em oculta, e o mundo, não é, tem necessidade de saber, não é, da pura verdade, professor Renato. Ok. Eu sou logo sincero e bastante direto. Não houve transliteração do nome em hebraico para o grego. Antes do Messias vir ao mundo, já existia um Quírios da Grécia, um senhor da Grécia, Iesu Cristo. Não houve transliteração. Estão corretíssimos quando afirmam que são duas pessoas diferentes. O Iesu Cristo é um, e o Messias e Yahudim são pessoas diferentes. Na verdade, não houve transliteração. Houve, assim, pegar um impostor e colocar no lugar, tá, do Messias que realmente veio e sofreu e nos redime de nossos pecados pelo seu sangue. Então, na verdade, isso Iesu Cristo já existia antes do Messias. Na minha opinião, não houve transliteração. Antes do Messias, o prometido Filho de Deus. Isso. Já existia Iesu Cristo, o Quírios da Grécia, o Senhor da Grécia. Então, o que houve? As Escrituras, quando foram traduzidas para o grego, então nomes gregos entraram também, tá? Substituindo, na verdade, os Hashemotes, os nomes originais. Se houvesse uma transliteração do nome, eu não teria nada contra uma transliteração do nome. Por exemplo, o nome João pode soar em outra língua como John, por exemplo. O nome Michael pode ser Michel. Mas não houve transliteração. Roma, esse é um costume antigo, na verdade. O Império Romano usou muito desse artifício, pegou as divindades gregas e rebatizou com nomes latinos. Por exemplo, a divindade pagã chamada Iúpiter passou a ser Júpiter. O iota grego foi trocado pelo J e, no caso, deu origem ao nome Júpiter. Isso é transferência de identidade. Na verdade, isso não é transliteração. É pegar uma divindade antiga, rebatizar com um nome latino e aí colocá-la como se fosse, na verdade, um ser, mas é o mesmo ser, tá? Então, as pessoas que adoram Jesus hoje, elas estão adorando o Senhor da Grécia. O nome, na verdade, é um nome grego trazido para o latim. Então, é grego-romano. Porém, a pessoa ali, com certeza, é Iesu da Grécia. Então, foi trocado o iota pelo J. Então, o Iesu passou a ser Jesus. Mas veio a sociedade bíblica e colocou o S no final para dar mais um sentido ao nome, para dar mais um realce ao nome. Ficou Jesus, um nome criado por homens
E é clara a Escritura em Atos 4,12, quando diz que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Professor Renato, com sua permissão, então, esse Jesus, o qual o senhor está relatando, é o mesmo Jesus da Igreja Católica. É esse Jesus? Sim. Aquele Jesus o qual Martinho Lutero, ele quando foi tido como um monge lá na Igreja Católica, por tentar trazer um pouco desse nome, dizendo ele que era a verdade e que não era necessário pagar tantas indulgências e que não havia tanta lasca de pau da cruz de Jesus e nem tanto pedaço de pano para que eles pudessem afirmar que fossem as vestes de Jesus. Então, nós estamos observando que quando Martinho Lutero ele trouxe essa tese dele de protestante naquela ocasião, que ele foi tido como um monge e excluído da Igreja Católica. Então, esse Jesus da Igreja Católica é o mesmo Jesus que os cristãos hoje oferecem para os católicos? É verdade. Olha, Martinho Lutero, ele é tido como reformador da igreja, tá? Se pensarmos na palavra reforma, você pode mudar, no caso, pode mudar algo ali, algo acolá, mas a estrutura vai permanecer a mesma. O Messias nunca falou de reforma. Lutero só queria reformar a igreja. Então, na verdade, isso houve a reforma. Porém, sabe, o lastro, o alicerce, isso permaneceu mesmo, tá? Então, a estrutura da Igreja Católica veio para o cristianismo, porque quando se fala de cristianismo, as pessoas pensam assim, no caso, os protestantes, eles defendem, nós somos os cristãos autênticos, mas a Igreja Católica também se intitula cristã. Na verdade, eu não vejo separação aí, apenas por alguns simples dogmas. Porém, tanto o cristianismo, falando de católicos, como também o protestantismo é cristianismo, é uma outra forma de cristianismo. O Jesus é o mesmo, ieso, grego, tá? Que foi, na verdade, transferido ou substituiu, tá? O Messias e Yahudim. Na verdade, esse Jesus é grego-romano, primeiro grego, porque o Quírios da Grécia é Ieso, tá? Iesu Cristo. Então foi posto no lugar, sabe, do Messias, que realmente veio e é filho do Altíssimo. Seu nome foi trazido do céu por um Elohim, que é transliterado para anjo, e Atos 4,12, como eu vinha dizendo, diz que apenas nesse nome há salvação e em nenhum outro nome dado entre os homens, tá? Há salvação. É importante colocar isso. Essa tarde também está conosco o nosso caro amigo também, pesquisador, né, do Evangelho e da Bíblia, o Washington, né, o Washington Gomes, ele que também vai participar, não é, dessa palestra, fazendo assim algumas perguntas ao professor Elcio e ao professor de hebraico, professor Renato, professor teológico, né, professor Renato. Uma coisa que nos chama muito a atenção e que nós observamos que não é muito pregado nem divulgado na igreja cristã, assim como eu também faço parte, é que nós observamos que, assim como Jesus Cristo, o que nós adoramos hoje, ele já era da Igreja Católica. Hoje nós abraçamos ele como nosso único e legítimo Salvador. Como nós estávamos conversando ontem, eu e o professor Elcio,
os católicos já têm Jesus antes mesmo dos cristãos, né? E os cristãos oferecem a salvação em Jesus Cristo, de um Jesus que já era ou já é do catolicismo. Por isso que nós observamos que na maior parte das igrejas católicas está lá a cruz e o nome de Jesus. E também tem aquele negócio de nós sabermos que uma das melhores Bíblias sagradas que nós, como evangélico pentecostal, procura estudar, ela foi feita por um padre. É assim, professor Elcio? É assim, professor Renato? Na verdade, assim, o senhor falou de duas coisas aí. De duas coisas, porque é relativo. No caso, o Messias, sendo já esse Messias apresentado hoje como único e suficiente Salvador, tem sido aceitado assim, como único e suficiente, né, Salvador. Já é um produto romano, como diz o professor Elson, né? Ele sempre brinca com isso. Ele diz: como que nós vamos pedir a um católico para aceitar Jesus, se Jesus é um produto já do catolicismo romano? É interessante essa colocação, sim. Na verdade, o católico, ele tem Jesus antes de nós. Sim, na verdade. E inclusive, uma das melhores Bíblias que nós estudamos, ela foi feita pelo padre João Ferreira de Almeida. O senhor citou o termo Bíblia Sagrada. Na minha opinião, não existe. Sagrado para mim é as Escrituras. No original seria Agrapai, Ketumvim, as Escrituras Sagradas. Porém, Bíblia significa os livros. Apenas isso. Como professores, podemos escrever volumes e colocá-los, anexá-los e chamá-los de Bíblia. Porque Bíblia é coleção de livros. Já transliterado para a nossa língua, deveria ser Escrituras Sagradas. O autor das Escrituras é o Eterno. O intérprete é seu próprio Espírito. Agora é curioso, pastor, porque quando uma Bíblia é vendida em qualquer parte do mundo, alguém está recebendo. O senhor citou João Ferreira de Almeida. Quando uma Bíblia Almeida é vendida no Brasil, por exemplo, então vai uma taxa de direitos autorais para Almeida. Almeida já é morto, mas tem alguém recebendo por direitos autorais. Mas o autor não é o Eterno? Por que tem homens recebendo por direitos autorais? Uma Bíblia era para custar muito menos do que o que custa hoje no mercado. Mas por causa dessas taxas, porque todas as sociedades bíblicas no mundo, as sociedades bíblicas unidas, elas recebem um percentual quando uma Bíblia é vendida. Então, mas a autoria não é do Eterno? Esse livro não é... Por que eu não creio no termo Bíblia Sagrada? O termo sagrada, tanto no Aurélio, como no dicionário de língua portuguesa, a palavra sagrada significa aquilo que não pode ser tocado. Quer dizer, foi sacramentado. Porém, nós vimos que tocaram na Escritura, mexeram na Escritura, não somente nos nomes. Os verdadeiros Hashemotes, os verdadeiros nomes foram blasfemados, porque contém o nome do Eterno nesses nomes. É só acompanhar aí na sua casa Números, cujo original é Bamidbar, capítulo 6, versículo 27. Você vê que no nome dos filhos de Israel já está o nome do Eterno. Então eles modificaram não só esses Hashemotes, os verdadeiros nomes, mas também eles modificaram textos inteiros, orações inteiras, como o Pai Nosso que nós temos hoje aí, que na verdade é um Pai Nosso que foi colocado no lugar do verdadeiro que foi dito em aramaico. Lá em Israel, existe lá em Yahushua-Olaim, Yerushalai, nome político, Jerusalém, para que os amados entendam melhor, existe uma praça com um monumento com o Pai Nosso original, em aramaico, que é diferente desse Pai Nosso. Então, se é sagrado, então
na verdade, por que foi tocado? Quando passa a ser tocado, deixa de ser autêntico, deixa de ser sagrado, porque foi tocado. Tá? Então, o termo correto é escritura sagrada e não Bíblia, porque o homem mexeu, o homem adulterou, e nós provamos dentro da própria Bíblia que há adulterações diversas. Para ser mais exato, são 52.000 adulterações que existe hoje nesse livro que eles chamam de Bíblia Sagrada. São quantas mil? 52.000 adulterações, claras e visíveis. Posso dar algum exemplo, se o senhor permitir? Então, nós queremos saber, professor Renato, se entre meio essas adulterações também está contido a adulteração sobre os dízimos. Dízimos. A palavra dízimo já está incorreta por si só, tá? Dízimo quer dizer morte, colheita, ceifa, exemplo. E foi dizimada a terça parte dos homens, quer dizer, foi morta, foi tirada, foi ceifada, tá? O termo correto é décima parte. Décima parte. Eles usam aí, trazei todos os dízimos, tá? Mas se você ver, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, mas porque não é tão lida, as pessoas cuidam mais, sabe, com essa Bíblia que os protestantes usam, porque protestante lê a Bíblia, os crentes leem a Bíblia, os crentes em Jesus. Já católico não tem muito hábito de ler a Bíblia, então não tem muito interesse por ler os textos bíblicos. Então eles não fizeram uma peneira como foi feita na Bíblia Almeida, que é passada para nós. Porém, assim, se lê na própria Bíblia católica, na Bíblia de Jerusalém, tá? Então ela vai estar dizendo décima parte e não dízimo. Vou explicar. Eu tenho, digamos, na época da lei, digamos, eu tinha um cabrito, por exemplo, então eu matei esse cabrito, eu dizimei. Eu matei, ceifei, colhi, ele foi ceifado, foi dizimado. Então daquele dízimo eu tirava a décima parte e levava ao depósito da casa do Eterno. Para que não faltasse mantimento. Para que não faltasse comida, alimento, que eles transliteraram para mantimento, que é alimento do mesmo jeito. Tá? É mantimento, é comida, alimento. Então essa lei da décima parte foi feita, nós podemos ver em Devarim, Deuteronômio, podemos ver também em Levítico, Vaikra, no original, sobre a lei das décimas partes. Eles colocam não depósito do templo. Na Bíblia Almeida diz, trazei a casa do tesouro. Casa do tesouro é Roma. Tesouro tem lá, tá? Mas assim, é depósito de minha casa. Por que depósito? Porque sempre foi comida, alimento. Nunca foi, na verdade, dízimo de dinheiro. Mesmo na nova aliança, quando o Messias fala sobre essas décimas partes, Mateus 23, 23... É isso aí, povo de Deus, não interrompendo a palavra do professor Renato, né? Vocês estão já acostumados, vocês que são ouvintes do programa Feira em Alerta, que é transmitido pela Web Carioca e pela Web Calumbi. Web Calumbi das 6 às 8 da manhã, Web Carioca das 12 à 1 da tarde, de segunda a sexta. E agora, esse bate-papo maravilhoso, essa palestra aqui no Feira TV, concernente a essa questão do dízimos. O pastor de Carlos sempre foi bem aberto sobre essas coisas. E costumo sempre falar nas minhas programações via web que as únicas vezes que são mencionadas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, concernente a dízimo, é justamente essa passagem que o professor Renato falara aqui agora, no livro de Mateus 23, 23. E mesmo assim nós observamos que Jesus Cristo diz, olha,
hipócritas, chama de hipócritas, não é? E de pessoas que se lembram de dizimar somente o endro, o hortelã, mas esquece, não é? Da misericórdia e tal. Tudo isso está contido no livro das Escrituras, a qual o ex-pastor Elcio, professor hoje de teologia hebraica, juntamente com o professor Renato, afirma que essa Bíblia está totalmente deturbada. E na verdade, assim, sobre Matitiarro, Mateus 23, na verdade, ele está especificando para quem é essa 10ª parte, no caso, né? Quem é que deve, no caso, dar essa 10ª parte? Ai de vós, escribas e fariseus. Olha aí. Está especificando grupos judaicos. Pastor Renato, tá passando aqui 1 minuto ainda da minha hora, não é? E como foi combinado, tem que ser um negócio com ordem e decência, né? Eu agora vou explicar a vocês aqui agora no ar, porque se eu explicar vocês não vão entender. E o nosso companheiro, né? Nosso militante, o Washington Gomes, ele vai entrar aqui para fazer assim algumas perguntas para que o povo aí fora possa começar a enxergar de uma forma diferente e a entender, digamos assim, na minha maneira de falar, né, essa tese que está chegando na nossa cidade. Acredito que já tinha mais tempo rodando no mundo, mas está chegando nosso conhecimento agora, e com, né, com o professor Elcio, com o professor Renato. E assim eu convido o nosso caro companheiro, amigo